Bom, para este treinamento, para fazer as atividades previstas neste treinamento, nós vamos trabalhar com uma nova planilha, baseada em dados que já vimos em treinamentos anteriores. Portanto, eu peço que você abra o arquivo número 23, lista de clientes, né, a versão inicial desse arquivo número 23, ok? É o arquivo que já está aberto aqui na minha tela, né? Então nós temos ali 3 colunas com o nome completo de alguns clientes famosos, a cidade em que eles nasceram, né, nesse contexto aqui, e a coluna C com alguns telefones, ok? Além disso, veja do lado direito, né, a partir da coluna F, nós temos alguns pequenos campos em que serão calculados a contagem desses clientes, a contagem dos clientes que possuem telefone, a contagem dos clientes que não possuem telefone e até mesmo a contagem de clientes por meio das cidades em que eles nasceram, ok? Então é aqui que teremos então a aplicação de algumas funções de contagem do Excel, ok? Antes de começar a alterar essa planilha, eu vou salvar então uma cópia dela na minha pasta documentos. Então, salvar como procurar, documentos, vou manter a numeração, arquivo número 23, só que vou tirar então aquele complemento underline inicial. Então, 23, lista de clientes, ok? Então vamos lá. Para determinar a contagem total de clientes que temos aqui na nossa planilha, nós vamos utilizar na célula G2, ou seja, ao lado ali da total de clientes, uma função chamada conte.valores, ok? Na verdade, quando você coloca esse início conte, já aparecem algumas funções relacionadas à contagem, ok? No caso aqui do nosso treinamento, as mais importantes serão essas que eu estou sinalizando para você. Conte num, conte C, conte valores, e eu também vou dar um pequeno exemplo rápido da contar vazio, tá legal? Para essa primeira atividade, total de clientes, nós vamos utilizar então o conte.valores. E aí o próprio programa, no momento que você complementou, né, ou continuou escrevendo, repara que ele já vai te dar uma dica sobre como essa função funciona, né, conte.valores. Ela calcula o número de células em um intervalo, células que não estão vazias, ok? Esse é o objetivo então. Portanto, com conte.valores, abrimos parênteses, agora é necessário selecionar as células que nós queremos contar, ok? Que nesse caso começa ali na célula A2, que é o primeiro cliente, Fred Mercury, e vamos selecionar até o final, até chegar ali no último cliente, que é o Sammy Hagar, ok? Então, conferindo aqui pela própria barra de fórmulas, ficou igual conte valores de A2 até A29. Vamos fechar parênteses, pressionar Enter, e aí olha só, temos 28 clientes, né, nessa planilha, ok? Vamos fazer um teste bem rapidinho para ver se isso está funcionando, né? Eu vou deletar aqui os 3 últimos clientes e as cidades. Então selecionei Ann Wilson, David Lee Roth e Sammy Hagar, além de Curitiba, Manaus e Rio Branco. Delete. Quando eu olho de novo ali para total de clientes, o que era 28 passou a ser 25, ok? Então, conte.valores, uma função que conta a quantidade de células que você selecionou que tenham dados ali dentro, independente do tipo de dado que tem ali dentro, ok? Apenas células vazias é que ficam fora dessa contagem, tudo bem? Nosso próximo objetivo é contar quantos clientes têm telefone nessa lista. Então, mais uma vez, vamos usar a conte.valores, só que dessa vez pegar as células da coluna de telefone, ok? Inclusive a primeira aqui que não tem telefone nenhum. Então você vai selecionar de C2 até lá embaixo na C29, ok? Tem várias células aí que não tem telefone, né? Inclusive no meio de células que tem telefone. Vamos ver se o Excel vai fazer a contagem direitinho. Fechamos parênteses, Enter, e aí nós temos 12 clientes com telefone, ok? Como é uma planilha pequenininha, dá até para a gente testar isso olhando mesmo diretamente, né?
Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, bacana, bateu direitinho. Eu vou experimentar tirar um telefone. Então, vou entrar aqui na célula do segundo cliente, né, no caso aqui, que é o Robert Plant, e vou deletar o telefone dele. Ó. Delete, olha lá a contagem atualizando. Agora, clientes com telefone, 11, ok? Vou descer até aqui no penúltimo e no último cliente, que é o Geddy e o Lemmy Kilmister. Vou colocar o telefone do Geddy 21 444 4 21 12. Enter. Olha lá a contagem voltando para 12. Então, sinal que o Conte Valores também está funcionando adequadamente para a contagem de células que tenham um número telefônico. Tudo bem? Seguindo agora para clientes sem telefone. Ok? Então, temos 25 clientes no total, né? Descoberto aí pelo Conte Valores. Temos 12 clientes com telefone, também descoberto pelo Conte Valores, lá na coluna C. Mas e os clientes sem telefone? Né? Portanto, e aqueles clientes que, no caso do campo telefone, está vazio? Ok? Bom, se eu preciso verificar quantas células estão vazias, nada mais natural do que utilizar uma função chamada contar vazio. Ok? Então, repare que essa função especificamente não é apenas conte, né? Realmente tem a palavra contar, ponto vazio, na sequência. E a única coisa que ela precisa é de um intervalo de células para ela verificar se estão vazias, ok? E é exatamente o mesmo intervalo que você pegou na atividade anterior, indo da célula C2 até lá embaixo, na célula, no caso até a linha 26, né, que é onde tem o último cliente. Fiz a seleção, fechei parênteses, maravilha, temos então 13 clientes sem telefone. Ok? Se eu apagar aqui o telefone de alguém, como por exemplo do Bruce Dixon, deletei o telefone dele, olha a contagem aumentando, no caso de clientes sem telefone, e olha a contagem que reduziu, no caso de clientes com telefone. Ok? Então, contar vazio, uma funçãozinha que não está aí no título do treinamento, né? Mas faz muito sentido utilizá-la aqui também, ainda mais como curiosidade, né? Para aumentar o nosso repertório de funções. Tá legal? E para finalizar esta planilha, vamos para o próximo objetivo, que é descobrir quantos clientes existem em cada cidade, ok? Quantos clientes de Manaus, quantos clientes de São Paulo e assim por diante. Então note que nessa situação nós temos uma condição, é contar clientes através da cidade ou usando o critério de cidade, ok? Portanto, dessa vez, nós vamos trabalhar com uma função chamada conte, só que ponto .c, ok? Você passou recentemente pelas funções condicionais, né? Função C, função soma C, e agora você tem uma função de contagem condicional, conte.c. Veja que também tem o conte.cs, que é para o caso de duas ou mais condições, ok? Para o nosso contexto aqui do treinamento é o conte.c, já que nós vamos trabalhar apenas com uma única condição por vez. Tá legal? Sendo assim, conte.c, abrimos parênteses, o intervalo é o intervalo onde temos as cidades, então você vai selecionar de B2 até chegar lá na última célula, ok? No caso aqui a célula B29. Voltando na função para a gente enxergar melhor aqui os parâmetros dela, né? Ponto e vírgula, aí o programa pede para você qual é o critério nesse caso, né? Nós poderíamos até mesmo, nesse momento, digitar o nome da cidade entre aspas. O Excel também funciona, a função funciona, né, melhor dizendo, sem problema se você digitar corretamente o nome do critério. Só que como nós já temos o critério ali definido exatamente do lado, né, que é o nome das cidades, basta clicar em cima do Manaus, que o Excel vai pegar a célula F9
e aí ele vai fazer essa contagem baseado nessa célula que você selecionou, ok? Então, vou fechar parênteses, ele vai começar a procurar a palavra Manaus dentro do intervalo de B2 a B29. Toda vez que ele achar a palavra Manaus, então ele vai contar. Nesse caso, dando Enter, nós temos 4 clientes que são da cidade de Manaus, ok? Vamos testar ali, ou melhor, observar, né, para ver se é isso mesmo. Planilha pequenininha, dá para a gente fazer essa observação facilmente. Então, Fred Mercury é de Manaus, Steven Tyler também é de Manaus, quem mais? Alice Cooper é de Manaus, Joe Elliott é de Manaus, e só. Então nós temos 1, 2, 3, 4 clientes que são de Manaus, ok? Como as fórmulas de baixo são exatamente as mesmas, só vai mudar a referência do nome da cidade. Se você já entendeu, você pode vir aqui no cantinho, clicar e arrastar até a última célula, ok? Então, é possível verificar agora que nós temos 5 clientes em São Paulo, 3 clientes no Rio de Janeiro, nenhum cliente em Palmas, 2 em Belo Horizonte, ok? Vamos testar para ver se o Excel está entendendo realmente tudo que foi feito. Vamos pegar aqui o Brian Johnson, ok? Que é de Campo Grande, né? É o único cliente de Campo Grande. E vamos colocar que, na verdade, ele é da cidade de João Pessoa. Lembrando que João Pessoa, até o momento, tem só um cliente. Quando der um Enter aqui no Brian Johnson, olha lá na coluna F, né? Lá no finalzinho João Pessoa, era de 1, vai para 2 agora. Campo Grande que tinha 1, dessa vez foi para 0. Ok? Então, conte ser uma função de contagem condicional. Você indica o intervalo em que será feita a contagem, esse é o primeiro parâmetro, e aí o segundo parâmetro você vai passar o critério que será utilizado para a realização dessa contagem. Tá legal? Para a sequência aqui dessa atividade, né, para mais alguns exemplos, vamos então salvar e fechar essa planilha número 23. E aí eu peço que você abra agora a próxima planilha, que é a planilha número 24, chamada Relatório dos Vendedores, ok? Em sua versão inicial. Além de abrir, vamos salvar uma cópia dela. Então, sugestão, né, que você faça esse processo. Vou salvar aqui em Documentos, arquivo número 24, Relatório dos Vendedores, só que vou tirar então o underline inicial. Tudo bem? O contexto aqui não é novidade, né? Você já passou por uma planilha idêntica a essa em treinamentos anteriores. A novidade aqui é que nós temos uma coluna de identificador para cada vendedor. Okay? Pensa que é o número de registro, né, desse vendedor nessa loja fictícia. Nós ainda temos a meta de R$8.000 e o objetivo é descobrir quantos vendedores temos aqui nessa planilha atualmente e na sequência também descobrir quantos deles bateram a meta, ou seja, chegaram no valor de 8.000 ou ultrapassaram o valor de 8.000. Isso será feito aqui. E também vamos verificar quantos que não conseguiram bater a meta, ou seja, quantos que tiveram um valor de venda abaixo dos 8.000, ok? Essa é a primeira demanda que nós teremos. E a segunda demanda, na verdade, é fazer com que as fórmulas que farão esse tipo de verificação, elas funcionem inclusive para futuros vendedores que você venha a colocar aqui nessa planilha, ok? Por isso, inclusive, que eu deixei ali 4 linhas vazias, até para a gente fazer esse teste daqui a pouquinho, tá legal? Vamos lá, vamos ver como é que funcionará a solução dessa planilha. Para começar, vamos então determinar a quantidade de vendedores que temos no momento, né? Então, você deve lembrar, né, da planilha anterior, nós usamos naquele contexto uma fórmula, ou uma função, melhor dizendo, na chamada conte-valores, ok? Que estranhamente está aparecendo aqui na célula de cima. Então, deixa eu fazer o seguinte, que acho que dá uma bugadinha aqui no meu Excel. Agora sim, agora deu para ver bem aonde eu estou digitando, né? Então, conte valores foi a função que nós usamos anteriormente. Eu vou tentar usar ela aqui de novo, tá legal?
Só que lembra que nós tínhamos dois objetivos aqui, né? Realizar, né, essas funções, né, essas contagens, mas também de uma maneira que permita, né, colocar novos vendedores, ok? Sem ter que ficar mexendo na função ao longo do tempo, tá legal? No exemplo anterior, nós fizemos uma seleção pegando as células, ok? E funcionou muito bem, só que o problema de fazer isso é que fica restrito àquele intervalo de células, né? De B3 a B20 nesse caso. Diferentemente daquele exemplo, dessa vez nós vamos fazer um intervalo de coluna, um intervalo aberto. Portanto, vamos clicar ali na coluna B de bola, ok? Isso não é novidade, né? Nós vimos no treinamento anterior, usando a função soma-c, que é possível você fazer uma seleção de colunas, né? Deixar um intervalo mais abrangente do que fechado apenas em determinados endereços de célula, ok? Então aqui também é possível fazer isso. Fechamos o parênteses, ok? Vamos dar um Enter e vamos ver o resultado. Vamos ver se a contagem foi feita como esperado. Então aqui ele está dando 19 vendedores, né? Vamos contar para ver se essa contagem está certinha? Então vamos lá. Temos, vou contar de baixo para cima, tá legal? Fica mais fácil de visualizar. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Opa! Então deveria ter dado 18, na verdade, né? E está dando 19, ok? Por que que isso está acontecendo, né? Bom, acho que aqui talvez você já tenha matado a charada. O Excel está contando também a célula B2, onde está escrito ID, ok? Porque, vamos lembrar, a conte valores, se você pegar lá na definição dela, né, e eu vou até escrever aqui mais uma vez, ó, igual conte.valores, olha só a dica que o programa dá. Ele calcula o número de células em um intervalo que não estão vazias. E ele fez isso agora. Ela, né, a função fez isso. Ela contou todas as células da coluna B que não estão vazias. Isso inclui as células que têm o identificador de cada vendedor e inclui também a própria célula chamada ID. Isso é um valor, ok? Por isso que o programa nos traz o valor de 19 em vez de 18 vendedores. Só que nós não queremos que ele conte também o cabeçalho chamado ID, né? Eu não quero que ele conte aqui o título dessa coluna. Eu quero que ele conte só os valores numéricos, só os identificadores numéricos de cada vendedor. Então, nessa situação, nós precisamos trocar de função. Vamos deletar aqui o resultado que deu, 19, né? Então delete, e vamos trocar de função. Nós vamos usar dessa vez a função chamada conteNum, ok? Repare que a dica que o programa dá, ela é bem interessante. Ele vai calcular o número de células em um intervalo, só que olha só, as que contêm números. A conte.valores conta qualquer tipo de dado dentro da célula. Texto, número, data, hora, não importa. Basta que a célula esteja preenchida com algum tipo de dado. A conteNum não. A conteNum ela só conta desde que a célula tenha dados numéricos, ok? E como os identificadores que nós estamos usando são numéricos, ela certamente vai resolver o problema. Então, complementa o nome da função, conte.num, e abre parênteses. Cuidado que o num tem acento, ok? É obrigatório. Vai lá na coluna B novamente e clica na letra B. Então a seleção vai ficar a mesma coisa, né? Conte.num na coluna B. Fecha parênteses e dá Enter. Olha lá o número 18 agora. Então o Excel fez a contagem do que estava na coluna B, mas somente daqueles valores que são numéricos. Tá legal? Se viermos aqui e deletarmos algum vendedor, então vou tirar o Brian Johnson, ó. Olha lá a contagem baixando para 17. Né? Então, Ctrl Z para voltar. Se adicionarmos mais um vendedor, então, por exemplo, o vendedor
cujo ID é 1066. O nome dele é Ian Pace. E a venda que ele teve foi de 12 mil. Olha a contagem aumentando para 19. Ok? Então a contagem está funcionando sem problemas. Agora podemos pensar e concentrar esforços na contagem dos vendedores que bateram a meta, ou seja, aqueles que chegaram nos 8.000 de meta ou ultrapassaram os 8.000 de meta, e também na contagem dos vendedores que não conseguiram isso, que não bateram a meta. Ok? Então, dos 19 que temos aqui, a ideia é que o Excel mostre quantos ultrapassaram, quantos ficaram abaixo. Ok? Em um dos treinamentos anteriores, aquele que nós trabalhamos com a função C, você deve lembrar que a primeira versão dessa planilha nós fizemos uma coluna em que mostrava a palavra sim ou a palavra não. Nós usamos a função C naquela situação. Se tivéssemos essa mesma estrutura aqui, bastaria então contar quantas vezes aparece a palavra sim e contar quantas vezes aparece a palavra não. Só para você entender melhor, nós faríamos uma função CONT-C semelhante a isso. Nós pegaríamos a coluna, supondo que fosse uma coluna E, por exemplo, ponto e vírgula, e procuraríamos pela palavra sim, ok? Ou pela palavra não, se fosse o contrário. Só que essa planilha não tem essa coluna mostrando as palavras sim e não, ok? Ela está de uma maneira um pouco menos propensa a fazer esse tipo de contagem. De propósito, ok? Vamos ver como a gente pode solucionar isso sem ter o auxílio da palavra sim, sem ter o auxílio da palavra não. Somente utilizando o próprio valor da venda para checar se é acima de 8.000 ou abaixo de 8.000. Vamos lá? Então a jogada aqui será a seguinte. Nós vamos montar a função cont.c. Nós vamos indicar o intervalo como sendo a coluna D, que é a coluna que tem as vendas, tudo bem? Até aí nada demais, né? Ponto e vírgula, e agora eu preciso falar para o Excel o seguinte: faça a contagem somente das vendas que são maiores ou iguais à meta de 8.000, ok? Repetindo, Excel, faça a contagem se os valores das vendas forem maiores ou igual à meta de 8.000. Traduzindo isso para o contexto que o programa compreenda. Olha só que interessante. Entre aspas, e eu acho que eu vou até aumentar um pouquinho mais aqui para você ver. Então, vamos lá montar de novo. Cont C, peguei a coluna D, ponto e vírgula. Então, cheguei novamente no ponto que estava explicando. Entre aspas, você não vai escrever a palavra sim ou a palavra não, até porque nem tem essa palavra aqui para a gente procurar e contar. Você vai escrever a lógica que deseja aplicar para essa contagem. E a lógica é maior ou igual, ok? Então, estou escrevendo a lógica, estou escrevendo o operador de comparação que eu vou utilizar, que é o maior e igual, ok? E aí nós temos algumas alternativas aqui, tá legal? Vou falar a primeira delas, que é a mais simples, mas não é a mais prática. Quanto que é a nossa meta? Olha ali em cima na célula amarela. 8.000. Tudo bem? Então, maior igual a 8.000, fecha as aspas, fecha o parênteses. Olha que bacana, O Excel vai pegar aquela expressãozinha lógica, maior igual a 8.000, e vai verificar se ela casa com algum dos valores que está na coluna D, que são as vendas. Se casar, se fechar essa lógica, ele faz a contagem. Tá legal? Vamos dar um Enter para ver o resultado. Então, segundo o Excel, tem 14 valores que estão acima ou são iguais a 8.000. Vamos ver se isso é verdade, Contando aqui mais uma vez no olho mesmo, para ver se bateu com o que a gente está esperando. Então, legal, acho que aqui está dando para ver tudo agora. Então, nós temos Fred Mercury com 8.200 e pouco, é acima de 8.000, 14.000, 13.000, 10.000, 13.000, 9.000, 12.000, 13.000, 14, 10, 9,
13, 10 e 12. Agora eu vou contar todos esses tracinhos. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Maravilha, pegou direitinho. Vamos testar, né? Vamos trocar um valor aqui para ver se ele é atualizado. Eu vou pegar ali a venda do David Coverdale de 9.456, vou baixar para 5.000. Então aquela quantidade 14 do bateram a meta tem que reduzir para 13 agora, né? Vamos dar um Enter, baixou para 13. Então funcionou sem problemas. Só que essa maneira que a gente montou a função CONT-C, com a expressão inteira ali entre aspas, né? Ou seja, maior ou igual a 8.000, a expressão montada de uma maneira que a gente chama de estática, né? Ou fixa, ou constante, funcionou, mas o problema dela é, e se a meta mudar, né? Então, se chegarmos aqui na planilha, na coluna G, linha 2, trocarmos a meta de 8.000 para 11.000. Então, subimos o valor da meta, né? Certamente vários valores que estão na coluna venda já não atenderiam esse critério de meta, ok? Então aquele número 13 ali não deveria mais ser número 13, deveria ser abaixo disso, né? É só olhar para a planilha agora, ó. Repara que você tem alguns valores nesse momento que não ultrapassam mais o valor da meta, que é o caso aí do 8.294 e do próprio 10.000, ok? Então, no mínimo ali deveria baixar para 11, né? Eu não olhei os outros valores ali para baixo na planilha, mas com certeza não seria mais 13 a quantidade que bateu a meta. Tá legal? Portanto, vamos fazer um pequeno ajuste na função CONT-C para que ela continue observando o valor da meta, ok? Deixa eu só voltar aqui para 8.000, né? E vamos fazer a alteração agora. E a alteração é o seguinte, então vamos clicar em cima ali da célula que tem a fórmula, vamos apagar uma parte dela, ok? Ou completamente, se você preferir, tá legal? A primeira parte da função segue a mesma, a gente continua precisando selecionar a coluna D, né, a coluna das vendas. Então já está assim, não vou alterar nada. A segunda parte da função, o segundo parâmetro, você vai colocar entre aspas novamente o maior e o igual, ok? E aí vai fechar as aspas e vai juntar esse operador maior igual com a célula aonde está o 8.000. Veja bem a palavra que eu usei, você vai juntar, você vai combinar essa expressão lógica maior ou igual com o valor que está numa célula, ok? No linguajar do Excel, fazer essa junção, essa combinação de valores, né, é um termo conhecido como concatenar. Okay? Existe até uma função para isso, né, uma função chamada concatenar. Só que aqui, como é literalmente juntar o que está à esquerda, que é o maior ou igual, com o que está à direita, né, que é o 8.000, quero juntar, grudar um no outro, nós podemos usar um pequeno macete, que é o símbolo de e-comercial, logo depois das aspas, e aí o endereço da célula do 8.000. Então, clica no 8.000, endereço G2, olha só como ficou. Vou ampliar bastante para você entender bem o que fizemos aqui. Nós falamos por Excel no segundo parâmetro que o operador de comparação é o maior ou igual e falamos para ele ser combinado com o valor que está na célula G2, que é os 8.000, ok? Então, falar para Excel junte o maior ou igual com o que está no G2, isso é feito usando o operador de e-comercial, ok? Que no contexto do Excel é chamado de concatenação. Concatenação é juntar, é combinar uma coisa com outra, tá legal? Vamos dar um Enter para ver o resultado. Olha só, continua dando 13, né, como deu antes. Experimenta trocar a meta agora de 8.000 para 11.000. Olha lá a contagem sendo alterada, né?
Agora baixa a meta de 8.000 para 7.000. Legal, né? Então, agora, mesmo que a meta mude, a função vai continuar fazendo a contagem considerando o valor atualizado da meta, ok? Por conta da maneira que nós construímos ela, passando o operador de comparação e concatenando com o valor que está em outra célula. Tudo bem? E para finalizar, precisamos fazer a contagem dos que não bateram a meta. E a ideia é a mesma que você acabou de utilizar. Conte.c da coluna D, que é a coluna onde tem as vendas, ponto e vírgula, entre aspas, menor, e apenas menor, ok? Não é menor igual, fecha aspas, concatena com sinal de comercial e pega os 8.000 novamente, célula G2. Fechamos parênteses, Enter. Então temos 6 vendedores que não bateram a meta, ok? Então 13 com 6, 19. Temos a quantidade ali, né, batendo com a de vendedores. Teste final para a gente ver se está tudo redondinho mesmo, né? Vamos lá na linha 22, acrescentar mais um vendedor. O código dele é o 1070. Olha lá a quantidade de vendedores subindo para 20. O nome do vendedor é Russell Allen. Acho que é Russell com L só, se eu não estou enganado. Coloca o nome que você quiser, né? E ele vendeu 9.000. Então, quando eu der um Enter, bateram a meta, tem que ir para 14. Olha só. Ok? Então, função de contagem numérica, função de contagem condicional, portanto, conte num, conte c, funcionando corretamente nessa planilha também. Tá legal? Bom, com isso então chegamos ao final deste treinamento, né? Ficou um treinamento bem curtinho, nesse final de trilha, né? Mas com funções importantes, funções de contagem, né? Conte valores, que é uma função que conta a quantidade de células que tenha qualquer tipo de valor, né? Ela só não conta células vazias. Vimos também o conte num, agora há pouco, que conta células que tenham valores numéricos, qualquer outro tipo de informação ele ignora, ok? E vimos algumas vezes também a aplicação do conte.c, que é a contagem condicional, ok? Como bônus, ainda demos uma olhadinha também no contar vazio. São funções importantes e ao mesmo tempo simples, então conheça bem elas, né? Tente criar o hábito de utilizá-las sempre que você perceber a necessidade de fazer algum tipo de contagem. E se necessário, volte, reveja aqui o treinamento, né, para revisar como essas funções funcionam. Tá legal? É isso, nos vemos daqui a pouquinho, muito em breve, no próximo e último treinamento aqui da trilha de Excel Descomplicado. Obrigado, um abraço.